Então vamos lá. Gente, hoje, né, eu estava aqui conversando com o pessoal que entrou. Hoje é a última live, né, do projeto Júlio das Terezas de Benguela, né, que eu iniciei no início do mês, justamente em referência ao 25 de julho, né, que aqui nacionalmente é o Dia Nacional de Teresa de Benguela, né, e também o Dia da Mulher Negra. Então, né, nós fizemos dentro desse projeto, né, a gente desenvolveu várias atividades e as lives era justamente também uma das atividades desse projeto, né? Então, a gente já falamos, justificamos aqui porquê, né, da criação do 25 de julho e trazemos, né, outras experiências de mulheres negras que contribuíram, né, para a história, para a nossa história, né? E hoje, o tema da nossa discussão de hoje é os desafios das mulheres negras no século XXI. Então, ao longo dessas lives, das atividades, a gente discutiu muito sobre as dificuldades, né, enfrentadas pelas mulheres negras, né, por nós, mulheres negras, né? Uma coisa que a gente estava lendo um texto e fala que a mulher negra, né, ao longo da sua trajetória, ela não teve outra alternativa a não ser lutar, a não ser resistir. É o que nós fazemos todos os dias. Por quê? Porque nós estamos nas taxas, né, de feminicídio, as taxas maiores, né, de feminicídio são para as mulheres negras, né? Nós não temos acesso à educação, ainda recebemos os salários mais baixos e não estamos em todos os espaços, principalmente, né? Eu sempre pergunto aos meus alunos, né? Quando você vai no hospital, por quantos médicos ou médicas negras vocês foram atendidas? Entre seus professores, quantos são negros? Veja qual é a proporção, né? A quantidade de pessoas negras que existem no Brasil, que é mais da metade da população, e a gente não vê essa população representada, né, em todos os espaços. Então, as dificuldades são muitas. Então, a gente sabendo das dificuldades, a gente também, né, pode falar sobre quais são os desafios, né, que a gente está iniciando um novo século, né, Uliana? Inclusive, de forma bem atípica, né? Estamos aí dentro desse contexto de pandemia, que inclusive dentro desse contexto de pandemia há as dificuldades, né? Não somente para a mulher negra, mas para a população negra, se acentuou, se agravou mais ainda, né? Então, os desafios, né, nós falaremos, né, no caso, hoje. E aí, gente, deixa eu apresentar a Williana, né? Williana, gente, eu tive a oportunidade de conhecê-la, nós trabalhamos juntas, né? Na Escola Corujinha. Isso. Williana é professora de Sociologia, né? Uma professora muito querida, né? Muito competente, tá? Infelizmente, a gente não conversava mais porque a gente não trabalhava no mesmo dia, né? Então, mas Isso. assim, a gente sempre se encontrava, né? Fizemos, inclusive, aulas juntas, né? Aulões, foi muito legal, foi uma experiência muito boa trabalhar com Liliana, tá? E aí, ela, né? Deixa eu falar aqui assim, a bagagem que a mulher é empoderada, viu, gente? A gente tem uma doutoranda hoje, viu? Que prestígio, que honra para mim, viu? E para a gente poder ouvir ela, tá? Então, olha, Juliana é graduada em Ciências Sociais, né, pela UFPB, mestra em Antropologia também pela Universidade Federal e agora doutoranda, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia também pela Universidade Federal da Paraíba, tá? Isso. Empoderadíssima. Então, assim, aproveite, né? Se tiver algum questionamento, alguma pergunta, né? Pode, né? Estou aqui para anotar. E aí, né? Vamos ouvi-la agora que a gente está aqui para ouvi-la, né? Muito obrigada, viu, Juliana, por sua disponibilidade. Ah, Inicialmente, eu quero agradecer, Solange, pelo convite. É um prazer muito grande estar dividindo esse espaço com você, né? Falar sobre a gente e falar de forma ampliada é sempre um ganho para a gente, né? Onde a gente puder estar chegando com as nossas experiências, com as nossas vozes, é algo muito importante para que a gente siga nesse trilhar da abertura de caminhos, que a gente sabe disso e é uma coisa muito clara para nós,
que a gente está aqui, nesse momento hoje, ocupando os papéis sociais que a gente ocupa, de professora de história, de professora de sociologia, porque muitas mulheres lutaram antes da gente, né? E a gente continua lutando para que venha outras também a trilhar esse caminho. Então, inicialmente, parabenizar você pelo seu trabalho, né? E dizer que eu me sinto muito representada nos papéis que você desenvolve, porque eu conheço um pouco do que eu convivi com você no Corujinha, do quão você é dedicada frente ao movimento, frente às questões ligadas à questão das mulheres negras, né? Que para a gente não é uma opção, é uma condição. Para a gente continuar viva, a gente tem que lutar, a gente tem que exercer esse papel. E aí, o quão importante é esse projeto que você desenvolve atualmente com os seus alunos e que, assim, a gente não teve, né? Eu, pelo menos, não tive no meu ensino básico a oportunidade de conhecer, ou se houve alguma menção a autores negros, eu não me recordo, né? Então, porque era algo muito contado pelo olhar do europeu, né? A história que a gente conhecia, eu não tive a oportunidade de estudar sociologia, nem tampouco filosofia, tive história e geografia, mas a história era sempre contada pelo olhar do europeu, né? Então, o europeu ali é centralizador do papel e as pessoas negras como os escravos, né? Não era nem como as pessoas escravizadas. A gente tinha o negro como pessoas escravas, como se tivesse nascido naturalmente para exercer esse papel. E que aí, no decorrer da nossa formação, a gente vai desconstruindo essa ideia e vendo que a história ela pode ser contada por outro viés. E quando a gente chega nessa posição que hoje nós temos, é a oportunidade da gente desmistificar, da gente escurecer muita coisa sobre a história da população negra. E, assim, muito grata pelo convite. E queria começar inicialmente falando, né, sobre essa questão dos desafios, que ela, como a Sueli Carneiro diz, né, e a Leila Gonzalez também, a mulher negra, ela é duplamente estigmatizada dentro da sociedade por ser mulher e por ser negra, né? Então, a gente tem uma... E falando isso a critério de uma sociedade brasileira, sociedade machista, uma sociedade racista, e aí que não se admite, né, racista. Então, quando a gente para ver dentro desse percurso histórico da nossa sociedade brasileira, de formação do país, quando a gente vai ver o que está por trás dessa história da libertação, né, da Lei Áurea, quando a gente vai ver o que é que está por trás dessa culpabilização das pessoas negras, desses maus tratos, desse direito à vida que é tirado da pessoa negra, então a gente acaba reconhecendo essa história e se fortalecendo para continuar lutando, né? Então, desde o nosso surgimento até o presente momento, o nosso principal desafio é continuar vivas, né? Eu acho que esse é o grande desafio de nós, enquanto mulheres negras, é continuarmos vivas. Porque eu não sei se você também tem esse receio, principalmente no atual governo, de o que pode vir a acontecer conosco a partir do momento que a gente aborda alguns fatos, e algumas vezes eu tenho amigas dentro do movimento negro que sofrem ameaças constantemente, né? E a gente sabe que dentro das nossas redes sociais, dentro do nosso ciclo de amizade, a gente sofre ameaça indiretamente e diretamente. Então, um dos principais desafios é continuar viva, continuar podendo falar, porque a gente está vendo que o direito de fala, principalmente das mulheres negras, está sofrendo por uma questão de, como é que eu posso dizer, de silenciamento, né? Se tenta um silenciamento por parte das bases políticas, principalmente pensando isso a nível do governo federal. E a gente tenta, nesse caminhar, se manter viva, manter galgando os espaços que a gente quer chegar, né? Sempre objetivei entrar na universidade, sempre quis ser professora, é o que eu escolhi para mim, eu consegui. E a gente luta justamente para isso, para que os nossos alunos, para que os jovens de hoje, eles tenham o direito de escolha. Né? Então, esse é um dos desafios de nós, enquanto mulheres negras, enquanto professora, enquanto pessoas que estamos na luta, que acreditamos no bem viver, que lutamos para isso, né? Esse é um dos grandes desafios, nos fazermos ser ouvidas, poder falar. Então, não são poucos, né? Primeiro, a gente tem que lutar para continuar viva, a gente tem que lutar para falar, e a gente tem que lutar para ser ouvida, né? Porque muitas vezes a gente está ali gritando, tentando mover as estruturas que nos oprimem dentro da sociedade,
e a gente não consegue ser ouvida, seja na sala de aula com os nossos alunos, seja em casa com os nossos pais, seja no ciclo de amigo. Então, constantemente a gente está ali gritando, está pedindo ajuda, está lutando, e nem sempre a gente consegue ser ouvida. Então, a gente tem diversos desafios dentro desse contexto do século XXI, né? E principalmente resistir dentro da universidade, né? É um espaço que eu escolhi para mim, mas que não é um espaço fácil, né? Então, o tempo todo a gente é cobrado para provar que a gente merece o espaço que a gente está ocupando. É como se olhassem para a gente e dissessem o que ela está fazendo aqui, né? Então, sempre há aquele olhar de desconfiança se nós merecemos estar ocupando aquele lugar, né? Vem sempre aquela questão do merecimento, do olhar, assim. E é bem complexo, né? E eu acho que você também vivencia isso no seu dia a dia. Exatamente. Eu mesma, não foi fácil, né? Eu já contei um pouco da minha história. Inclusive, eu fui uma aluna mais velha. Eu entrei na universidade com 29 anos. Com 29 anos. Porque eu passei a minha vida toda. Eu fui aluna de escola pública, entendeu? Então, assim, tive muitas, né, deficiências dentro da escola pública. Por exemplo, no ensino médio eu não tinha professor de química, não tinha professor de física. Mas quando eu fui fazer o vestibular, estava lá a prova de física, a prova de química, entendeu? E sem contar, Eliana, que eu fui incentivada, uma grande motivadora para mim fazer o curso superior, foi minha prima, que também é uma mulher negra, que ela foi da família, as filhas da minha tia, foi uma das primeiras a entrar no curso superior. E até para mim, eu tinha terminado o antigo segundo grau, então eu achava que aquilo não era para mim. Entendeu? Que não era para mim. Então, minha mãe tinha pouca formação. Minha mãe, ela veio aprender a ler e a escrever quando eu já tinha o quê? Uns 10, 12 anos. Minha mãe, eu sou filha de empregada doméstica. Minha mãe trabalhou muito. Inclusive, eu acompanhava ela quando estava de férias. Então, assim, minha mãe sempre me incentivou muito. Minha filha estude, estude. Então, o que ela sabia, ela achava que era o ensino terminar o segundo grau. Todo mundo fala, terminar o segundo grau. Mas de fazer um curso superior foi uma coisa que foi cultivada dentro de mim a partir da minha prima. Ela dizia, ela fazia comunicação social na época, estava terminando o curso, e ela dizia, você pode fazer sim. Aí foi quando aquilo começou, sabe? Comecei a pensar, será que realmente eu posso? Minha filha, de quando eu decidi fazer para mim entrar, Williana, isso eu tinha 18 anos. Foi com 29 anos. Eu passei 3 meses sentada naquela cadeira, assim, deslumbrada. Entendeu? Então, assim, não foi fácil. Né? Hoje, né, eu terminei o curso, fiz uma pós-graduação a nível mestrado. Hoje eu sou professora, atuo como professora. Então, não foi fácil chegar aqui. Então, sempre é que eu falo com meus alunos, olha, nunca professor meu ou professora minha falou sobre racismo. Entendeu? Eu, na minha cabeça, eu achava que racismo não existia. Eu vim para aprender isso, ter essa discussão dentro da universidade. Eu digo que a pesquisa que eu fiz, ela que me fez. Porque eu comecei a estudar sobre a história da escravidão aqui na Paraíba. Eu sempre digo para a professora, foi a pesquisa que me fez, não fui eu que construí, foi ela que me fez. Então, eu fiquei pensando, quantas violências eu, né, peguei, fiz contra mim, como alisar meu cabelo, entendeu? Né, de passar aqueles produtos que hoje eu sofro a consequência disso, tá entendendo? A química, muita química. E se eu soubesse disso antes? É isso que eu sempre falo para meus alunos. Sobre feminismo, tá? Feminismo eu achava que era coisa recente. Feminismo, quando a gente vai estudar, a gente sabe que é uma coisa, né, que tá lá, começa a se formar ali no século XIX. Eu nunca vi nenhuma professora. Sabe o que minha professora de geografia fazia? Ela entrava na sala, pegava o livro e falava assim, faça a cópia da página tal a página tal. Saía e ia para a sala da direção. Quando eu terminava, ia para lá, ela estava rindo e tomando café. Ela não ficava na sala. Entendeu? Então, hoje eu estou trabalhando, atuando no ensino público. Então, é uma maneira de eu retribuir. Eu quero ser a professora que eu nunca tive.
Entendeu? Então é isso que eu sempre falo. Você falou uma coisa muito importante, que eu acho que o desafio básico, nós, mulheres negras, né? Eu estou falando mulheres negras por conta do julho, né? De 25 de julho, mas a população negra em geral, seja homens, seja mulheres, é se manter vivo. E depois de se manter vivo é ocupar os espaços, né? Que aí é onde, né, eu gostaria de que você relatasse um pouco dessa sua trajetória, né? Como você mesmo disse, hoje você chegar a ser uma doutoranda, né, dentro de uma universidade federal, né? A gente sabe que não é algo fácil, porque é sempre... Tem uma música que eu trabalhei com os alunos essa semana, Adão Negro, o nome de uma banda baiana de reggae. Aí ele diz assim, que nós vivemos num apartheid, né, social. Por quê? Que Sim. existe papéis definidos. Olha, o papel do negro é esse. E quando parte para nós mulheres, também existe o papel. Só não é de ser uma deputada, não é de ser uma médica, mas é sempre de servir. É numa posição de subalternidade. E é isso que a gente precisa questionar. Não é isso? Aí eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória para justamente, né, verem, principalmente os alunos, que eles sonhem também com isso, que é possível. Não é fácil, não é fácil, mas é possível sim, entendeu? A minha história não é muito diferente da sua, Solange. Eu venho do interior, né? Eu sou de Pilar, especificamente do sítio Lagoa do Gonçalo, né? Eu venho da zona rural. Eu sou a primeira mulher da minha família a adentrar o espaço da universidade pública, até então não havia, né? E eu terminei o ensino médio, meu ensino médio ele também foi bem precário, né? Faltavam-se professores. No último ano eu tive que estudar à noite. Se durante o dia estava precário, à noite estava mais ainda, porque faltavam professores, faltava estrutura. E aí eu costumo dizer que eu lembro bastante da minha escola do ensino fundamental, que é a mesma escola que as minhas irmãs estudam hoje, né? Que é antes a gente tem um modelo de escola que eu costumava dizer, e saiu no jornal, né, como um museu abandonado e tal, uma escola. Então, hoje a gente tem outra estrutura de escola, né, principalmente pelas políticas públicas de um governo que deu certo, né? Uhum. E aí eu lembro que o meu desejo de adentrar a universidade, antes eu escutava muito do meu pai, né? Estude, se forme, mas era aquela coisa até o segundo grau, né? Porque para ele também, meu pai, ele tem a segunda série do ensino fundamental, né? E aí eu fui criada com meu pai, com minha avó. Minha avó, ela não é letrada, né? Como as pessoas costumam falar. E aí eu só escutava, termine, estudo, mas não tinha aquela coisa da universidade. Então, um professor de matemática, eu acho que na oitava série, ele despertou o meu interesse por história, né? E por matemática também. Eu lembro que eu passo para o curso de matemática, né? Quando eu estava no terceiro... Acho que no terceiro ano eu não conseguia adentrar a universidade. E aí eu lembro que todos os meus colegas conseguiram, mas eu não consegui. E foi um choque muito grande. Eu zerei geografia, né? Na época eu era muito boa em exatas, tanto que eu queria matemática. E eu lembro que eu não consegui, os meus colegas próximos entraram e eu não entrei, então eu fiquei muito chocada, fiquei revoltada, chorei muito. E aí no ano seguinte, minha avó pagou uma parte do cursinho e uma professora me deu outra parte como bolsa e eu vim aqui para João Pessoa fazer esse cursinho e estudar. Né? E aí foi motivado por um professor meu de matemática. E aí eu consegui entrar para matemática, mas eu não tive condições, que foi para o UFCG, não tive condições de cursar. E depois eu passei para História, para o EPB em Campina Grande ou em Guarabira, mas eu também não consegui porque eu não tinha dinheiro para passagem. E aí, quando depois eu consegui Ciências Sociais, eu desisti porque matemática eu não conseguia, porque a concorrência era alta. Então, aí eu disse, Ciências Sociais era um curso que esse meu professor de matemática tinha me incentivado, porque eu sempre fui do movimento, sempre fui de brigar dentro da escola por direitos, essas coisas. Ele dizia que eu era muito barraqueira e que dava certo com o movimento social, né? Essa ideia de que o movimento social é barraqueira e tal. Visão dele. E aí eu fui e entrei para Ciências Sociais. Entrei como não sabia o que era, não sabia o que queria. Primeiro período foi, assim, bem tenso. Eu consegui residência universitária, tá? Por isso que eu consegui cursar, porque sem residência universitária eu morei 4 anos na residência da UFPB. Sem ela, eu não teria conseguido.
né? E aí a gente vê a importância das políticas, né, de assistência estudantil. E aí, para principalmente se manter, né, na universidade. pois é, porque a universidade é pública, mas ela não é gratuita, ela é muito cara, né? A gente sabe quanto custa cada xerox, a gente sabe o quanto custa a comida lá. E aí eu vinha do interior, tinha ônibus, mas mesmo assim tinha ônibus até a cidade, não tinha ônibus para o sítio. Então, várias vezes, acabava passando a noite na garagem da cidade, isso junto com outros colegas, e lutamos, conseguimos um carro, né, para deixar a gente no sítio à noite. Depois a gente conseguiu a residência e viemos morar na residência. E aí, só que só sobreviver com a residência e com o RU, não, a gente também não conseguia, mas também não tinha dinheiro. Então aí RU é o restaurante universitário, viu? Isso, talvez eles não saibam. E aí eu no primeiro período eu tive a ajuda de muitos colegas meus que agradeço imensamente, né, da Patrícia, do Daílson, do Pedro, que me ajudavam com a compra do material, porque eu não tinha condições. Então eles compravam para ele e para mim, porque eu não tinha como comprar as apostilas, os livros nem pensar, né? E aí, o primeiro período, eu acho que das 5 disciplinas, eu fui para a final em 4. E aí eu consegui passar em todas, mas foi bem complicado, porque principalmente eu não sabia escrever com a linguagem da universidade, não sabia falar, muito menos ler aqueles textos complicadíssimos que eram do primeiro período, que eu li ali e não sabia o que estava dizendo. Porque a gente não tem uma formação. Eu sei, eu passei também por isso, realmente. A gente não tinha uma formação, né, que nos desse para conseguir compreender essa linguagem da universidade, porque é uma linguagem técnica, né, como Bourdieu diz, é símbolos, né? Uhum. E aí, no segundo período, eu consigo uma bolsa, né, de um projeto de extensão, e desde então eu sempre venho me utilizando de bolsas para conseguir me manter dentro da universidade e como aluna cotista. E eu tenho muito orgulho de dizer isso. Dizer que eu sou aluna cotista nunca foi uma vergonha para mim, porque é justamente como aluna cotista que eu consigo estar onde eu estou hoje. E assim, se eu já escutei tiração de onda, como os meninos falam no ensino médio, zombação, claro, de próprios colegas meus que dizem, tu só tá aqui porque tu é aluna cotista. De professores que dizem, que olham para você e dizem, você não acha que poderia estar fazendo outra coisa não? Realmente você quer esse curso? Ou seja, professores que te olham e não te vê como uma possibilidade de estar ocupando aquilo. E eu escutei isso de professores dentro da graduação, né? Então, dentro do espaço da academia, eu digo que o difícil para os meus alunos não é entrar, é permanecer, porque principalmente quando a gente é mulher negra, a gente é o tempo todo convidada a se retirar. Né? É como se a gente não pudesse estar ali, como se a gente não pudesse produzir um conhecimento, né? Quando, na verdade, o medo que a academia tem das mulheres negras e dos negros em geral é que a gente traga a nossa história para dentro da academia, né? Há uma resistência dessa história do negro vir para dentro da academia. Então, a gente ainda tem isso. Mas até eu compreender isso, Solange, foi muito difícil, né? Então, esse cabelo que hoje você vê assim, ele vem surgir a partir do mestrado. E aí, como você também, eu me descubro mulher negra no mestrado a partir da minha pesquisa. Eu desenvolvo pesquisa sobre a experiência de adoecimento e do cuidado a partir da anemia falciforme, né? Que está ligada diretamente com a questão da população negra e tal. Então, eu vou me fortalecendo e conhecendo a minha história de mulher negra, de pessoa negra, a partir dessa pesquisa. E é a partir daí que eu tomo fôlego para continuar lutando e resistindo dentro da universidade. Então, conhecer a história do meu povo, conhecer os desafios que têm que ser enfrentados e me descobrir dentro desse contexto me dá condição para continuar sobrevivendo. Porque várias vezes eu me tranquei no banheiro chorando, fosse de fome ou fosse de raiva. Nem sempre tinha dinheiro para comprar comida, né? Mesmo com bolsa, era aquela coisa. Ou você comprava comida ou você tirava xerox, né? Então, dentro desse percurso, a gente vai se construindo dentro da universidade. Se eu me arrependo, de forma alguma, eu faria tudo de novo. Porque eu tenho certeza que aquele lugar é tão nosso quanto de qualquer um. E o que me separa da branquitude, que está lá, que tem um acesso, que escreve melhor que eu, que publica em várias revistas, as oportunidades que eles tiveram, que a mim foi negada.
sabe? Exatamente. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos e dizer que o que separa a gente de origem popular, negro, da pessoa que tem condições, são que tem condição financeira, que escreve bem, que publica vários textos, é a condição financeira estrutural, né? Que teve de uma casa, que tinha internet, que teve computador, né? Que teve acesso aos símbolos, que teve acesso a livros. É isso que me separa. Então, não é a minha condição de cotista. Pelo contrário, ser cotista me permitiu estar hoje doutorando de uma universidade, né, em uma das melhores universidades desse país. E onde eu chego, eu vou sempre dizer que eu sou cotista, sabe por quê? Porque ser cotista é resultado da luta das mulheres negras, né, da população negra, porque a gente luta para continuar sobrevivendo dentro desse sistema, né? E desde então, está sendo fácil hoje? Não está. Eu continuo sofrendo porque a minha escrita não é uma escrita esperada pela universidade. Eu não produzo tão bem quanto se espera de uma doutoranda, mas eu sei que eu posso chegar, sabe? E é lutando. E aí eu costumo dizer para os meus alunos, é acreditar, se reconhecer dentro desse processo e lutar. Porque a partir do momento que a gente se reconhece, que a gente acredita no nosso potencial, a gente vai lutando cada vez mais. E é não desacreditar. Agora, não adianta estipular metas que não são tão possíveis para a gente. Não adianta você dizer, eu vou estudar 10 horas por dia para passar no Enem. Você tem que saber a condição que a sua família oferece. Você tem que entender que você vai precisar parar para ajudar em casa, que você vai precisar trabalhar. E você tem que se cuidar dentro desse processo e lhe tratar com respeito. Não, e outra coisa, nada de se comparar ao outro. Né? Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem suas especificidades e suas dificuldades. Porque quanto mais eu me comparo ao outro e digo, fulano conseguiu e eu não consegui, eu estou me maltratando. E eu costumo dizer para os meus alunos negros, para os meus amigos negros, a gente já tem o chicote da sociedade que bate todos os dias. Eu não preciso tomar... Se autoflagelando, né? Isso. Não adianta eu pegar esse chicote e bater em mim também. Eu preciso me reconhecer dentro desse processo e continuar lutando. E aí a gente vai procurando estratégias nesse meio. E eu sempre coloco que é preciso perceber o contexto que se vive. É preciso se respeitar, é preciso se cuidar, né? É preciso se aliar a um movimento que está lutando aí e continuar buscando. Eu fico muito triste quando eu escuto de alunos, principalmente da escola pública, que a universidade é lugar de maconheiro, né? A gente escuta muito isso. A Praça da Alegria. Como se na universidade a Praça da Alegria fosse o antro da perdição. Né? Então, e aí, porque na universidade as pessoas estão nuas, não sei o quê. Que é um processo de desconstrução da universidade pública. E eu sempre digo isso para os meus alunos. Que é um processo de desconstrução da universidade pública que principalmente esse atual governo e o governo Temer estão construindo. E é para convencer nós, tá? Nós de origem popular. Porque a galera rica vai continuar estudando, vai continuar entrando na universidade pública e estudando com dinheiro nosso também. Né? Porque a universidade pública ela é sustentada com os nossos impostos. Então, enquanto você classifica a universidade como lugar de gente nua, como que você cria um estereótipo, né? Porque hoje a questão do moralismo, dos bons costumes da família perfeita, ela está acentuadíssima, né? Mas é o tempo todo essa coisa da negação de como a universidade não fosse o nosso espaço. A primeira coisa que eu quero dizer para os alunos do ensino médio que estiverem nos vendo é que acreditem em si. E se querem ir para a universidade pública, vá. É o seu lugar tanto quanto é do outro. Acredite. E parem de acreditar nessas historinhas que são contadas. Né? Vá você lá conhecer. Pare de acreditar no que estão lhe dizendo. Quando alguém lhe disser que é o FPB, que é o EPB, que é o FCG e as demais universidades públicas é lugar disso, aí você diz, eu vou entrar para ver se é isso mesmo, aí depois eu converso contigo para dizer se é. Sabe, a gente tem que parar de acreditar nos estereótipos construídos pela mídia, a gente tem que parar de acreditar nos estereótipos que são construídos para nos tirar o que nos é de direito. E essa é uma ferramenta do sistema capitalista e opressor, né, de nos convencer de algo. Exatamente, para justamente para que a gente não tenha, né, não ocupe esses espaços. Eu também é uma coisa que eu falo muito, né, com os alunos, né?
Porque uma vez, logo quando eu comecei a trabalhar, né, na escola estadual que eu trabalho, e aí teve um aluno que falou para mim, professora, eu não quero fazer, nem não quero fazer. Para quê? Os professores ficam falando como se o Enem fosse assim, é a única coisa da vida da gente que a gente tem que fazer. Aí eu falei assim, e você pretende fazer o quê? Quando você terminar o ensino médio, você pretende atuar, trabalhar com o quê? Professora, eu quero ser um empresário. Assim, ótimo. Seja um empresário. Mas por que você não faz administração? Tá entendendo? Pense fazer, porque isso impede, né, que você faça, que tenha uma formação, porque a formação vai justamente lhe ajudar, sei lá, fazer economia, né? Para justamente você gerenciar, né, o que você pretende, o que você quer. Se você quer ser uma pessoa empreendedora, então esses cursos vão lhe auxiliar, né? Então é importante, né? A questão da formação, eu acredito que é fundamental, né? Eu acredito a educação em si, né? A educação eu acredito que é o caminho para que a gente possa transformar a sociedade, né? Através da educação, né? Então, eu também sempre falo muito isso. E para nós que somos, né, que somos pessoas negras e principalmente mulheres, né, a gente precisa lutar 3, 4 vezes mais para poder se inserir nesses espaços. Porque as coisas, né, assim, como por exemplo, o seu professor quando ele lhe pergunta, Liana, é esse curso mesmo que você quer? Entendeu? A forma de lhe querer tirar são muito sutis, que muitas das vezes a gente não percebe, né? Não percebe, passa desapercebido. Então, quando a gente tem uma consciência, por isso que eu acho, a gente precisa saber qual é o nosso papel e qual é o nosso lugar no mundo, para a gente poder justamente filtrar as informações, as coisas que nos chegam. É a mesma coisa, pronto, quando você está vendo lá uma novela, que tem lá aquelas mulheres, parece que aquele povo não trabalha, né? Só tem aquelas mulheres que vivem, né? Que vivem só vivendo só em questão de romance, né? Naquele romantismo todo. E quando aparece naquelas casas glamourosas, né? E quando vai para a cozinha, quem é a empregada? Uma mulher negra. Isso é definir, olha como é sutil. Você está sentado no seu sofá, está olhando na televisão e você está observando isso direto, né? Como nós, por exemplo, eu sou mais velha que você, eu tenho 42 anos, tá entendendo? Então, eu cresci, qual era como é que se diz? O que a gente via quando era criança. Você vê, eu nunca nunca passou na minha, eu achava que universidade não era coisa para mim. Por quê? Olha só, eu via o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Tinha lá Dona Benta, né? Tia Anastácia. Quem era a tia Anastácia? Né? Era aquela pessoa que só vivia sempre na cozinha, né? Fazendo as coisas, trabalhando, né? E Dona Benta, né? Sempre aquela vovozinha, né? Sempre cuidando das crianças, aquela coisa toda. Então, olha só, passei a minha infância, adorava. Passava 5 horas da tarde. Tinha até aquela no sítio do Pica, pronto, corria. Até minha mãe me chamava, Solange começou. Tá entendendo? Eu cresci vendo isso. Aí quando começa um pouquinho, você começa a ver as novelas, né? E as novelas sempre colocando. Então a pessoa que é negra não vai dizer, não, para mim não é papel ser médica, ser uma advogada, ser uma professora. O meu lugar é o quê? É na cozinha. Isso. Então é isso, a gente precisa isso. Eu falei assim, gente, quando vocês chegam no ambiente, né? No hospital, no banco, e que você não vê pessoas negras trabalhando, que seja, né, sendo um gerente, no caixa, quando você vê o quê? É fazendo trabalho de serviços gerais. Não estou dizendo que serviços gerais é um trabalho que não dignifica sim. Mas por que são somente pessoas negras que fazem esse trabalho? A gente precisa parar para pensar nessas coisas, né? Então, por isso a gente sabendo, olha, por quê? Porque dentro da nossa sociedade, a gente vive uma sociedade racista que vive dizendo, olha, é coisa da sua cabeça, né? Que ele fica dizendo, não, isso é coisa da sua cabeça, tá? Então,
para dizer o quê? Que o seu papel é aquele. Então, a gente precisa ter consciência disso e também começar a usar das estratégias para a gente poder ocupar. Porque, como você muito bem falou, o lugar, a universidade, né, inclusive para ser, né, democrático, ele tem que estar todos os grupos sociais representados dentro desse local. Né? Não é reservado a uma elite, né, branca, né? E aí sempre são elas que vão ocupar. E outra, e tem outro desafio, né, Williana, para a gente que trabalha com ensino básico. Próximo ano vai ser implementado o novo ensino médio, né? E aí vai ter várias alterações, né? Inclusive, por exemplo, eu que sou professora de história, né, eu já ouvi alguns comentários, preciso me inteirar mais. A gente vai até, talvez, vai até diminuir carga horária. Diga aí, quer dizer, porque, né, parece que só as disciplinas, o carro-chefe dentro desse modelo agora de governo, os carros-chefe é matemática e português. Nada contra português e matemática, mas eu acredito que todas as áreas do conhecimento são importantes, principalmente, né, sociologia, filosofia, história, geografia, o quê? Que desenvolve o pensamento crítico, que é através dessas áreas do conhecimento que o aluno e a aluna ela vai perceber essas coisas. Né? E quando se tira, olha, está dizendo, porque como você disse, lá a elite não vai deixar de estudar história, não vai deixar de estudar geografia, até porque nas avaliações vai continuar sendo cobrada. Então, por que no ensino público não vai ter? Só basta você aprender a ler e a somar. Matemática e português, pronto, é o que você precisa. Para trabalhar no máximo, o quê? No comércio, entendeu? Mas o papel reflexivo, né, de você, outros espaços, não. Isso aí não é para você, não. Né? Então, a gente precisa questionar essas questões e assumir a nossa responsabilidade. Porque muitas vezes a gente espera muito do outro, né? Esperar, porque então se faz, precisa pressionar. Por isso que, às vezes, essa fama de barraqueira também leva muito de encrenqueira, a chata, a que faz confusão, tá entendendo? Inclusive quer dizer, eu não perdi a amizade, é porque não era, né, a amizade. Porque se não respeita, né, a minha opinião, né, opinião enquanto mulher, então, se não aceita, então realmente não serve para amizade. Tá entendendo? Eu sou assim, sou bem direta. Então, mas não é movimento social, você indagar, você está querendo exigir o seu direito, o seu espaço. É importante o papel dos movimentos sociais. Se não fosse, como muito bem começou o Iliano, se não fossem as mulheres antes de nós trabalhando, inclusive elas lutaram para coisas que nem mesmo elas vivenciaram. Quem está vivenciando somos nós. E nós lutamos por direitos para gerações futuras, que provavelmente a gente não vai ter. Aí está iniciando um novo século. A gente vai findar esse século? Eu não tenho essa esperança. Eu já estou me considerando na metade do caminho. Né? Então, o final do século eu não vejo, eu tenho certeza. E também até não quero, né? Que eu não quero virar múmia. Então, eu não vou ver. Mas quem está aí com 10 anos, 5 anos que vai nascer, vai. Né? Vai chegar. E é por essas, o caminho, a trajetória da gente é essa. Né? Preparar e abrir os caminhos para as novas gerações. Né? A ideia é essa. Então, assim, os desafios não são poucos, né, Williana? Primeiro, se manter vivas, nós, até porque para nós, né, mulheres, né, que, como eu falei, a taxa do feminicídio, ela aumentou, né, aumenta cada vez mais, somos nós, né, que morremos mais, né, e aí precisamos também ocupar esses espaços, precisamos dizer, esse lugar também é meu, eu quero estar nesse local. Então, não é fácil, né? Eu acho que a sua história, realmente, Williana, é uma história de superação, né? Superação, né? E realmente você pode se considerar, né, uma vencedora, porque não foi fácil. Porque eu ainda tive uma facilidade, porque quando eu fiz para o UEPB, Campina Grande, e fiz para o UFPB. E aí eu saí o resultado primeiro da UFCG. Aí passei. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser? Pagar passagem, né? Para ir para Campina Grande, né? Aí eu falei assim, meu Deus. Aí pronto. Aí eu fui lá, né? Toda alegre fazer a minha matrícula. Gente, eu tenho um jornal até hoje.
eu vou botar ainda num quadro para pendurar. Eu tenho um jornal até hoje. Porque naquela época era pouco, tinha lan house, eu não tinha computador, entendeu? Aí eu fui. Aí depois, uma semana depois, saiu da UFPB. Quando eu vi meu nome na lista, olha, minha mãe chorou tanto, Eliana. Foi uma festa tão grande. Foi um chororô tão grande aqui em casa, sabe? E pronto, aí foi fácil, porque eu moro aqui em Bahia, né? Então é mais perto, né? Aí depois, aí tem aí a questão pagar passagem também, que eram duas passagens, né? São dois ônibus para ir para voltar. Aí eu também, como você, também fui aluna bolsista, tá? Fui né, de iniciação científica. Era o que me ajudou também a me manter, a pagar passagem, a tirar xerox, né? Que a gente tira muito. E também, quando eu passei no mestrado também, eu passei com bolsa. Fui aluna bolsista também, que foi o que me permitiu também fazer o mestrado. Não foi sem bolsa, não. Agora, é é fogo. Como esse processo, o primeiro período, sofri muito para poder se adequar, para poder escrever. Eu pegava texto, a gente cursou introdução aos estudos históricos, uma discussão bem mais filosófica. Olha, o professor passou um livro de Eduardo Carr. Eu li aquilo ali, eu não sabia, eu sabia que eu estava lendo, mas não entendia nada. Nada. Eu saía da aula, a aula começava 2 horas, o professor ia até 6 horas da tarde. Eu ficava assim, Bege, como ele sabe tanto, mas eu não estou entendendo nada que esse professor está falando. Eu saía triste. Pronto, Daisy foi minha colega de turma. A gente conversava, eu também não estou entendendo nada. Aí ele dizia, a gente ficava, eu acho que ele percebia através do semblante da gente. Ele, não se preocupe não. Quando chegar lá na metade do curso, tudo que eu estou falando vai fazer sentido para vocês. Foi dito e feito. Sabe, professor Eduardo, mas não esqueça as aulas dele. Aí, no segundo período, peguei ele de novo. Historiografia brasileira. Sabe o que ele botou a gente para ler no segundo período? Casa Grande Senzala. Não, assim, é uma leitura boa, mas olha, o livro, minha gente. Pra gente que não tinha o hábito da leitura, era... Não tinha. Exatamente, que não tem. Por isso que eu digo, minha gente, leiam. Mas, assim, eu aprendi a ler, né? Assim, eu já gostava, né, de ler um pouquinho. Essa minha prima que me apresentou O Mundo de Sofia, que eu pensei até em fazer filosofia por conta desse livro. E aí, pronto, aí, enfim, né? Mas, assim, foi um desafio. A gente fala hoje, essas nossas memórias, né? Essas nossas memórias. A gente hoje fala, mas passar por elas não foi algo fácil. Mas não foi impossível, porque olha aqui, né? Eu, no caso, atuando hoje enquanto professora, historiadora, formada com maior orgulho pela Universidade Federal, e o Iliana também, professora socióloga, e aí já no doutorado, doutoranda nesses dias aí, né? Daqui a alguns anos, doutora, né? Então, assim, com certeza, e ele quer. E aí, e assim é que é muita força, muita resistência, né? Como você me falou, de dormir na garagem, minha filha, complicado, né? Complicado. Você já pensou você estudar de noite, pegar o ônibus e você passar a noite todinha para no outro dia ir para casa, minha gente, para de noite de novo vir para cá, isso todo dia. Não é brincadeira, não. Tem que ter muita força de vontade e tem que ser muito guerreira mesmo para poder levar, porque muita gente desiste por conta disso. Não é porque ela não quer, é porque não tem condição. Por isso que a questão cota é necessário, sim. É uma política pública que não pode ser tirada, entendeu? E não é a favor, não. É para justamente garantir que essas pessoas, nós que vemos das comunidades, base popular, tenhamos condições de estar nesses espaços, né? E é isso. Então, a luta é fácil? Não é, mas é possível. A gente tem que encarar, né, Williana? É isso aí, mesmo, Sol. Porque se deixar, minha filha, eu falo. Historiadora, né? Historiadora. Sim. Aí, Williana, faltam 10 minutinhos. Aí eu gosto sempre de encerrar um pouquinho antes, porque para deixar salvo, porque se não se passar 1 hora, ele encerra e a gente não tem condições de deixar salvo para que outras pessoas possam ver depois, né? Até umas pessoas começarem a dizer, a internet está ruim aqui, talvez eu não consiga ver até o final. Mas eu falei assim, a gente vai deixar salvo. Então,
Vamos para as certo. considerações finais, né? Para a gente poder. E aí eu já vou me adiantando, vou deixar você falar por último. Eu gostaria muito de agradecer novamente a sua disponibilidade, dar essa contribuição para o projeto. Eu confesso que eu comecei o projeto assim, Liliana, porque tu sabe, né? A gente está nesse contexto de pandemia, o ensino remoto. E eu falei, como vai ser, né? Porque na escola, todo mundo vai para a escola, né? E é assim como vai ser. E assim, eu termino, né, muito feliz, porque eu vi o envolvimento de alguns alunos, né? Participaram, sempre me perguntando, participaram da live. Tem Vitória aqui, Douglas, Gabriela, Valéria. Valéria é a nossa aluna chique que ela fez intercâmbio no Canadá, e chegou agora Que arraso. recentemente. Valéria é. Eu só não arrisco falar nenhuma palavra em inglês perto dela. Mas, enfim, aí ela tá, né? E eu vi um pessoal bem dedicado, né? Vitória, que tá falando aqui, que tá elogiando, diz que a aula foi incrível, Eliana. Jamile também, que você me ajudou muito, juntamente com o Will, sabe? Que fazia as edições dos vídeos, que eu não sei nada disso. Entendeu? E eles fizeram muito a me ajudar, me apoiaram muito, né? Sem contar também a coordenadora pedagógica da escola, a direção, que me apoiaram também, e alguns professores também. E aí eu agradeço demais, certo? E dizer que eu também estou feliz por ter desenvolvido, né, esse trabalho. Eu espero que tenha ficado algo, né? Tenha passado uma mensagem positiva, né, para os alunos, de incentivo e de luta, né? De luta, né? E de combate ao racismo, né, que a gente vive dentro da nossa sociedade, né? Então, eu já finalizo e passo agora para você fazer as suas considerações finais. Eu agradeço, né, a todos que estiveram com a gente até agora, a Lígia, né, minha amiga preta maravilhosa, a minha irmã que está fazendo história, né, na UFPB, a Lili, Ah, que né, legal! Melhor, e eu sou suspeita a falar de história. a história é maravilhosa, gente. A É. sociologia, ela se ancora diretamente na história. Uhum. Eu agradeço imensamente, Solange, e pode ter certeza que o projeto vale muito, porque ecoar as nossas vozes, ecoar as nossas lutas é sempre necessário, né? Como eu abri essa live. E eu sempre vou dizer que as mulheres negras, né, e aí me apoiando em Sueli Carneiro, movimenta as estruturas, né, dessa sociedade opressora, e que a gente vai continuar lutando porque nós estamos aqui porque lutaram por nós e outros vão vir porque a gente está lutando, e que enquanto houver uma acorrentada, nós continuaremos rompendo as correntes dessa opressão dentro da sociedade. E é dizer, sejamos antirracista sempre. Não basta dizer que é contra o racismo, você tem que ser antirracista, porque quando você se cala diante do racismo, você está sendo compassível com as estruturas Uhum. racistas. E nós merecemos viver, então nós vamos continuar lutando. Nada do que temos foi dado, sempre foi por luta. Resistência sempre. Abraço a todos e um grande beijo, Solange. Continue aí nessa luta. Eu sei que não é fácil. Tem dia que a gente se desilude, encosta no canto da parede e chora, né? Porque a gente sabe das barreiras que, enquanto professora, principalmente no serviço público, que a gente muito quer fazer pelos nossos alunos, mas a gente não consegue, né? Mas É assim, eu verdade. costumo dizer que o que me move, eu sou apaixonada pela educação, eu sou apaixonada pela educação básica, e o que me move são os sonhos dos meus alunos, pois enquanto houver um dizendo que sonha em continuar vivendo, em continuar a chegar em algum lugar, eu vou continuar lutando, porque eles merecem ter o direito de escolha. Se eles querem ser empregados domésticos, se eles querem ser professores, se eles querem ser artistas, empresários, eu vou continuar lutando, movendo essas estruturas para que os sonhos deles possam acontecer. É isso. Boa noite a todos e a Tá, todas. obrigada também. Boa noite. Então, tchau. Até as próximas. Tem um pessoal aqui dizendo que vai ficar com saudade do projeto, mas tem mais, viu? Vai ter mais. Ah, e um E beijo obrigada. para a Rafa, né? A outra preta Que maravilhosa lá ela do tá... Corujinha. Exatamente. Beijão, Rafa. Obrigada, viu? Então tá, tchau. Vou encerrar, senão eles vão encerrar antes da gente. Tá, Então tá, beijo, tchau. tchau.